Tudo bem? Vamos falar um pouquinho de GRASGIS, aquele sistema que você muito provavelmente já ouviu falar, mas que alguém te falou que era difícil, complicado de usar, mas que é muito bom? Então vem comigo que eu vou contar para você como é que ele funciona e eu vou te mostrar que não é esse bicho de 7 cabeças. Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o GRASGIS. A ideia aqui vai ser fazer alguns vídeos, 3, 4, 5, não sei, focando no GRAS e como é que ele funciona. Agora, nesse primeiro vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês um pouco sobre de onde ele veio, qual que é a estrutura, a filosofia, uma apresentaçãozinha curta de slides, e depois a gente passa para os outros vídeos para mostrar como que ele funciona de verdade, né, na prática, trabalhando com os dados, que fica muito mais fácil. Lembrando que a gente está indo meio que numa continuidade do curso anterior de geoprocessamento com software livre, onde a gente trabalhou essencialmente com o QGIS, mas também onde a gente viu toda a base teórica do curso de geoprocessamento, como é que funciona o geoprocessamento, um pouco de cartografia, a gente falou também, projeções cartográficas, vimos como é que são os dados vetoriais, os dados raster, as imagens de satélite, os modelos de terreno. Então toda essa base eu não vou, claro, repetir, eu vou simplesmente pegar os dados e começar a trabalhar aqui. Eu vou deixar tudo linkado aí embaixo, então aqui em cima no card já vai ter o link para a playlist do curso de QGIS e aqui embaixo na descrição do vídeo também. Então, se você tem alguma dúvida da parte teórica, volta lá e assiste e depois vem para cá. Legal? Deixa eu mostrar aqui para vocês outra coisa, que é uma apostila sobre o GRAS que eu fiz. Eu comecei a fazer isso mais ou menos, acho que foi 2012, a primeira versão que eu fiz, depois atualizei algumas vezes, essa é a última atualização, é um pouquinho mais velha, 2016, mas ela ainda está bem funcional. Tudo que tem aqui funciona, né? O GRAS não mudou muito de lá para cá, então a gente consegue seguir tranquilamente. Essa apostila ainda é, até onde eu sei, o único material completamente em português que trata sobre o GRAS, então existem livros sobre o GRAS aí, mas que estão em inglês e são um pouco caros, e essa aqui está disponível na internet, tem o link aqui, mas eu vou deixar aí na descrição também. E a ideia é seguir os passos dessa apostila aqui durante esse nosso mini curso, digamos assim, tá? Então, tem aí bastante coisa, tá? E aí é onde a gente vai trabalhar. A parte inicial eu vou meio que pular, que é a parte de estrutura de SIG, né? Como é que é um dado raster, um dado vetor, cartografia, e eu vou indo direto para o trabalho no GRAS, tudo bem? Então, deixa eu trazer aqui para vocês aqui uma apresentação, que é essa apresentação aqui para dar essa contextualizada no GRAS, tá? Vou deixar esses slides também lá, claro, junto com todos os outros materiais do curso, tá? Então, o que é o GRAS, né? O GRAS, esse nome aí, GRAS, grama, da onde vem isso daí, ele é um acrônimo, tá? De Geographic Resources Analysis Support System, e ele é hoje, dos programas de SIG de código aberto, de software livre, o mais antigo. Ele começou a ser desenvolvido aí no começo dos anos 80, então em 82 ele ganha o primeiro nome oficial dele, que é o Fort Hood Information System. Fort Hood porque ele estava sendo desenvolvido pelo Corpo de Engenheiros do Exército Americano. Fort Hood é o nome do local, lá da base deles, e foi lá que eles desenvolveram a primeira versão. Depois ele passou por algumas outras versões, começou a se chamar GRAS em 84, foi seguindo até esse ponto aqui, até 91, no GRAS 4 ele ainda era um programa de código fechado, ele funcionava ali, né, no sistema operacional Unix, Sun, coisas assim, mas não era aberto para todo mundo. Em 97, então o Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos passa o código-fonte e, né, passa a bola ali para o pessoal da Universidade de Baylor, nos Estados Unidos. Fala, agora vocês cuidam disso, vocês fazem o que quiser, continuam o desenvolvimento, aí agora é com vocês. Então foi nesse momento que o código-fonte foi aberto, ele se tornou um programa realmente de código aberto aí para todo mundo, porque antes era uma coisa um pouquinho mais fechada, né? Em 98, eu deixei marcado aqui, a versão 4.2.1, é quando entra nessa história toda essa pessoa aqui, ó, Marcus Nettler. E isso faz uma diferença tremenda no desenvolvimento do GRAS, porque o Marcus Nettler era um cara que realmente ele tomou a rédea do projeto e ele foi a locomotiva do projeto, e ele que impulsionou muito o desenvolvimento do GRAS. Então, sem ele, as coisas teriam sido certamente diferentes. Ele foi um cara que
fez muito e continua fazendo muito pelo GRAS, ele ainda está à frente do projeto, né? Em 2001, eles estabelecem, então, o time de desenvolvimento do GRAS, agora como uma coisa formal e internacional, pessoas espalhadas aí pelo mundo trabalhando para desenvolver o GRAS. As versões vão crescendo, com isso a interface gráfica dele muda um pouco, a gente vai ver isso já já, as capturas de tela de como que ele era, como que ele está hoje. Em 2008, uma coisa importante é a versão WinGRAS, que até então, para rodar o GRAS no Windows, ele era desenvolvido, sempre foi desenvolvido primariamente no mundo Unix, né, no Linux ou Unix. E aí, para rodar isso no Windows, você tinha que fazer um monte de gambiarra para colocar um negócio que simulava um ambiente Unix e nunca dava certo direito, sabe? Nunca funcionava muito bem. E aí, em 2008, né, teve um grupo de pessoas que se juntou ao time de desenvolvimento para fazer uma versão nativa de Windows. Então, uma versão que rodasse direto dentro do Windows. E o primeiro lançamento foi aqui em 2008. E hoje a gente está aqui na versão 7.8.4 ou 8.5, que não me engano que é a última versão estável. E a versão 7.9 é a versão de teste hoje, né? Isso, nós estamos no fim do primeiro semestre de 2021. Então, hoje a gente está aqui com essa versão, trabalhando já entre as duas. Normalmente quem trabalha mais ou menos assim, ligado ao pessoal do desenvolvimento, gosta de testar as coisas novas, tem as duas versões. E para as coisas desse curso eu vou mostrar nessa versão aqui, na 7.8. Aqui para vocês verem um pouquinho do histórico. Então, essas três imagens aqui, eles são parte de um vídeo que está linkado aqui. Eu vou colocar o link também na descrição. Não vou passar aqui porque eu não sei se pode dar problema ou não com o YouTube. Mas é um vídeo sobre o GRAS, contando como é que ele era. É um vídeo promocional. Isso é na versão 2.0. Então, quando quer, vamos voltar lá para ver. Versão 2.0 aqui em 1987, mais ou menos. É esse vídeo aqui, promocional, falando que o GRAS ele é muito bom, ele faz um monte de coisa que outros programas não fazem, ele tem um custo muito menor que outros sistemas da época. E o interessante é que esse vídeo é narrado por ninguém menos que o William Shatner, o Capitão Kirk original da série Star Trek. Então, se vocês gostam de Star Trek, vocês vão poder ver o Capitão Kirk em pessoa narrando aí um vídeo sobre o GRAS. É bem interessante de dar uma olhada. Essa captura de tela aqui não é minha, eu consegui ela na internet e mostra como que era o GRAS na sua versão 4. Então, o que ele tinha? Quase nada. Ele tinha uma janela de console, que é padrão em todo o sistema Unix, Linux. Você tem uma janelinha ali que chama de console ou de terminal, onde você digita comandos. O Mac tem isso também bem colocado ali, porque o Mac, se vocês não sabem, ele é um sistema FreeBSD, que é um tipo de Unix ali por trás dele rodando. Ele não é um sistema mais tipo Windows, ele é um Unixzinho por trás. E aqui você digitava os comandos, ó, faça isso, faça aquilo, processo não sei o que. E na hora de ver o resultado, você tinha que rodar um comando que ligava o monitor e imprimia as coisas na tela. Então você não tinha, nessa época, uma interface gráfica de verdade. Você tinha que digitar os comandos e mandar aquele comando ser exibido numa outra telinha. Não muito diferente do que o ArcGIS, me perdoe, do que o ArcInfo original era na sua versão de Unix. Antes do Arc ir para o mundo Windows, ele rodava também em sistemas Unix, em workstations Unix. Eu cheguei até a fazer um mini curso de ArcInfo, mais ou menos em 98, numa estação Unix. E ele também não tinha interface gráfica, era mais ou menos nessa casa aqui, sabe? Digitava o comando, aparecia alguma coisa, digitava o comando, abria uma janelinha, fazia outra. Não era muito diferente disso, tá? Aqui o logotipo antigo ainda tem o fortezinho, que era do Fort Hood lá, Information Systems. E isso aqui explica muito porque que ainda hoje a gente escuta as pessoas dizendo que o GRAS é difícil, que o GRAS é um programa duro, que o GRAS é um programa de linha de comando, que para você fazer as análises no GRAS você tem que escrever e tem que digitar e tem que, sei lá, saber programação e coisas assim. Porque ele era assim. Mas ele já não é mais há muito tempo. Tá? Essa cara dele aqui já deixou de existir há um tempão. Algumas coisas se mantêm, mas está muito mais próximo do que a gente costuma trabalhar em termos de interface gráfica hoje. Tá? Essa aqui já é a versão 5.3
Então isso já é 2004, essa é uma tela minha, na minha época do mestrado, e vocês veem aqui que ele já começa a ter uma estrutura mais próxima do que a gente está vendo, mas ainda assustava um pouco as pessoas. E assustava por quê? Porque tinha um monte de janelinha rodando pela tua tela. O terminal de linha de comando continua aqui, e ele continua presente até hoje, e já vou adiantar para vocês, quando você se acostuma a usar o terminal de linha de comando, você vai deixar de fazer muita coisa que você poderia fazer na interface gráfica, porque é muito mais rápido fazer na linha de comando. Mas você não precisa usar ela se você não quiser no primeiro momento, tá? Não é obrigatório, mas ela ainda existe. Aqui o monitor, onde os dados eram exibidos na tela. Essa janelinha minúscula aqui, que a gente chamava de, né, era o gerenciador das coisas, eu não lembro se ela tinha um nome muito específico, que é o menu, né? Se você pensar como é que funciona hoje a maioria dos programas, é aquele paradigma de uma janela única, né? E tudo acontece dentro daquela janela. E em cima dessa janela tem o quê? Tem um menuzão em cima, arquivo, pá, pá, pá. E é isso aqui, ó. Arquivo, GIS, display, tá vendo? Ações para raster, ações para vetor e assim por diante. A diferença é que está solto em várias janelinhas. Aqui o Display Manager, o que é? A pilha de layers, a sua pilha de camadas. Igual no QGIS você tem naquele painelzinho ali da esquerda da tela, onde fica os camadinhas empilhadas. É a mesma coisa, só que está numa outra janelinha separada. Aqui são diálogos de comandos. Então esse d.shademap ele fazia um mapa de relevo sombreado. Então é a mesma coisa que você chamar um comando lá no QGIS, vai lá no menu raster, sei lá, pede ali relevo sombreado, ele abre uma janelinha, um diálogozinho. E é isso aqui exatamente o que está ali. O GRAS ele espantava um pouco as pessoas com esse monte de janela. Até me lembro de uma vez porque você podia salvar essas janelas, sabe? Você, na hora que fechava o GRAS, podia salvar todas essas janelas na posição que elas estavam. E aí quando você abria de novo, ele já colocava um monte de janelinha na tela. E uma vez tinha um colega nosso olhando, e aí eu abri o GRAS e saiu aquele monte de janela. Nossa, olha, como é que você conseguiu fazer isso? Eu não consigo nem ligar o GRAS direito. Né? Não, faz isso sozinho, né? Não é nenhum absurdo. Então esse tipo de coisa ainda assustava as pessoas. Aqui mais uma visão da mesma versão ainda, a gente ainda está na 5.3, a mesma coisa, né? A pilha de camadas, aqui os comandos, né? O menu principal de cima, os comandos, e aqui ele está chamando no display um outro comando que ainda tem no GRAS hoje, que é o NVIS, que é o visualizador n-dimensional, é um visualizador tridimensional assim, espetacular, faz visualizações muito bonitas, dá figuras maravilhosas para os seus artigos e para os seus testes. E aqui está o painel de controle dele, então aqui você muda a posição das coisas e tal. Da mesma maneira que tem hoje em alguns programas de SIG aí que tem a parte de 3D mais bem desenvolvida. Então, essa maneira dele trabalhar com várias janelas sempre assustou um pouco as pessoas, mas se você pensar bem, não é nada demais. Inclusive outros programas faziam isso até muito pouco tempo. Se você já trabalhou com processamento de imagem de sensoramento remoto, e já viu ou usou o Envy, você pode ter visto uma versão um pouquinho menos recente dele, que também tinha isso. Até pouquíssimo tempo atrás, o Envy também trabalhava com um monte de janelas na sua tela. Até mais janelas do que o GRAS, porque a janela de visualização da imagem tinha ela, aí tinha ela diminuída, ela em zoom, tudo grudado ali uma com a outra. E eu não via ninguém reclamando do Envy. Mas quando chegava no GRAS, era estranho, tinha muita janela e coisas assim. Então são questões que aparecem por aí, mas que é muito mais uma coisa de você se acostumar com o programa, dar ao programa a chance dele se mostrar para você e você se acostumar com a maneira que ele trabalha. Aqui uma janela um pouco mais nova, né? Então já estou na versão 6.2 aqui, um pouco mais novo. Aqui, de novo, né? Agora a gente tem uma janela controlando tudo, uma janelinha aqui, então eu tenho meu menu aqui em cima, é aquele mesmo que estava solto, agora está aqui. Aqui alguns ícones já de atalhos. Os layers também estão nessa mesma janelinha, então a pilha de layers vai estar aqui. Né? Aqui tem algumas outras coisas que podem ser, por exemplo, propriedades desse mapa, que já aparecem por aqui. O terminal aqui, ou console de linha de comando, continua presente, mas lembra, não precisa usar se não quiser. Nessa versão eu já tenho uma janela que a gente chama de Map Display,
que é onde, lógico, vão estar exibidos os mapas que estão aqui na pilha, né, dessa janela aqui, que na época chamava GIS Manager, GIS Manager. E aqui tem alguns ícones para atalhos, função de zoom, função de redesenhar, e uma janelinha que era o output. Então, toda vez que você rodava um comando, ele escrevia o output ali, as mensagens de erro, ou que deu tudo certo, tudo nessa janelinha de output. Isso depois foi incorporado a essa janela aqui do GIS Manager para ficar um pouco menos de coisa na sua tela, que é mais ou menos o que a gente vê desde a versão 6.4, essa visão aqui. Ó. Vocês veem que até ele está mais bonitinho, né? Ele está mais próximo do que o sistema é, por conta da linguagem de programação que foi feita para essa interface gráfica. Né? Dessas versões anteriores aqui, ó, para essa daqui e essa daqui, houve uma mudança na linguagem de programação da interface gráfica. Passou a usar um kit chamado WXPython, que ele é bem bonito e ele assume a cara do sistema. Então, se nessa outra versão antiga aqui, ó, ele ia ter essa carona feia aqui, seja no Windows, seja no Linux, seja no Mac, onde que fosse, agora ele sempre tem a cara do seu sistema. Se você está no Mac, ele vai aparecer com aqueles botãozinhos redondinhos e coloridos do Mac. Se você está no Windows, ele aparece com aquele xão quadrado medonho do Windows. Se ele está no Linux, aí depende de como você colocou o seu Linux. Então o Map Display está lá, com as ferramentas todas aqui de zoom e tudo mais. O Layer Manager agora está aqui com aqueles menus, alguns ícones de atalho para coisas que você faz aqui muito comumente, como adicionar um mapa raster, adicionar um mapa vetor, ver a tabela de dados, trabalhar com o Layer Manager. Aqui, olha só, agora tem abas aqui embaixo, então os layers. O console de comando ele vai replicar tudo isso aqui. Então veja, eu não preciso nem abrir essa janelinha aqui, essa janela preta que deixa muita gente com medo do console. Eu posso até deixar ela minimizada, não posso fechar, mas posso deixar ela minimizada e usar o console aqui. Posso buscar os comandos, a gente vai falar mais sobre isso aqui depois. Então, agora a gente tem essencialmente ou 3 ou 2 janelas para trabalhar no GRAS, e aí fica menos coisa para trabalhar, fica mais bonitinho. Essa aqui é uma visão da última versão, então eu estou com a versão aqui nessa figura para mostrar para vocês 7.9 Dev, então a versão de desenvolvimento, tá, né, sendo testada agora no meio de 2021 e que deve ser lançada aí, acho que até o final do ano, ela vai ser lançada como versão estável. Aí a gente tem de novo, né, agora chama Layer Manager, essa janela aqui, todo o menu, os ícones de atalho. Aqui vão estar os nossos layers, os nossos dados. Tem algumas abas aqui diferentes, tá? Isso aqui é como se fossem abas que a gente está acostumado a usar de navegador de internet aqui embaixo. A gente vai ver elas uma por uma quando a gente for para trabalhar com o programa mesmo. O terminal de linha de comando, que a gente pode deixar minimizado lá quietinho, não precisa usar. E aqui o mapa, né, no Map Display. Aqui eu estou mostrando os dados de elevação por LiDAR, por laser da cidade de São Paulo. Então, para falar um pouco agora de como é que funciona a organização das coisas dentro do GRAS. Nesse ponto, o GRAS é um tanto quanto diferente dos outros. Veja, se você está acostumado a trabalhar com QGIS, com ARC, com coisas assim, você pode estar acostumado a ter os seus dados espalhados pelo teu computador. Você pode ter um dado que está ali numa pasta de dados vetoriais, o outro que está na pasta do projeto que você está trabalhando, o outro na pasta do mestrado, do TCC, um outro na pasta de imagem de satélite, às vezes está no HD externo, às vezes não está, pode estar tudo bagunçado. No GRAS, isso não acontece. No GRAS você tem que ter um pouco mais de organização. Todos os seus dados vão estar dentro de um mesmo conjunto de diretórios, de pastas, e todos os seus dados estarão dentro do mesmo sistema de coordenadas e de projeção. Vamos ver como é que isso funciona. Então, o GRAS ele tem uma hierarquia de projetos que a gente chama de locations e de map sets. A location, ou locação, se a gente for traduzir para o português, ela é toda a área que você está trabalhando, e dentro dessa location, você pode ter um ou mais map sets. Outra maneira de falar isso é que a location ela determina um sistema de coordenadas em que você vai trabalhar. Então, eu posso ter uma location, por exemplo, em coordenadas geográficas,
né, latitude e longitude, com uma projeção cartográfica de Plat-Carré, que é aquela cilíndrica equidistante, onde o x e o y têm o mesmo tamanho, que é um pixel quadrado, e eu posso ter essa location com limites quaisquer, como por exemplo o mundo inteiro. Mais 90, menos 90, mais 180, menos 180. E aí eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. Eu posso ter uma location que é, por exemplo, a zona UTM 22, hemisfério sul. E aí eu vou trabalhar dentro dessa faixinha que é a zona UTM 22, hemisfério sul. Eu não vou trabalhar numa área que esteja na zona 21, na zona 19, sei lá. Então a location ela meio que fecha a tua zona de trabalho pelo sistema de coordenadas e pela projeção cartográfica. Dentro da location, você pode ter um ou zilhões de map sets. E aí o map set é aquela areazinha que você quer estudar. Então imagina, eu tenho uma location que é o estado de São Paulo, dentro de uma projeção cartográfica ali que pega o estado de São Paulo inteiro, sei lá, Lambert, alguma coisa assim. E a minha área de estudo é o meu map set. E aí eu tenho lá o map set, por exemplo, cidade de São Paulo. Então, dentro da location eu posso ter várias areazinhas de trabalho. Por que eu preciso do map set? Por que eu não preciso? É só uma maneira de organizar as coisas. Se você quiser, você nem precisa criar um map set, porque a gente vai ver que quando o Graz ele inicia um projeto, ele cria, por padrão, um map set chamado de permanente, que é o que está aqui embaixo. Ele cria um map set especial chamado de permanente. E dá até para trabalhar dentro dele. Mas o comum é que a gente crie um para trabalhar. E uma outra coisa é que o Graz permite um trabalho multiusuário em cima do mesmo conjunto de dados. Então, se eu tenho várias pessoas trabalhando num mesmo projeto, o mapset é uma maneira mais fácil de separar. Então, o usuário 1 tem um mapset, o usuário 1, o usuário 2 tem outro mapset, o usuário 3 tem outro mapset. E assim, cada um trabalha na sua areazinha, cada um tem menos chance de estragar o dado do outro sem querer, sabe? Então, assim você vai organizando as coisas. É uma coisa que, por exemplo, que esse tipo de organização, não exatamente assim, mas bastante inspirada nele, eu diria, que o Spring tem, quando ele pede para você, logo no começo, definir o retângulo envolvente da área, coisa assim, é mais ou menos o que você está fazendo. Você está definindo onde está a tua área de trabalho, qual é a projeção cartográfica que você vai usar, qual é o sistema de coordenadas. É isso que você faz quando define essas coisas aqui. Então aqui, como exemplo, eu coloco, eu posso ter uma location que compreende toda a América do Sul, digamos assim, e um mapset que é São Paulo, área do mestrado, alguma coisa dessa linha, que é uma área menor, que é o que eu estou estudando, por exemplo. O mapset pode ter o mesmo tamanho da location, ele não precisa ser menor, ele pode ser do mesmo tamanho dela, eu posso estudar a área inteira, é só uma coisa para a gente se organizar, tá? Então você pode ter vários na mesma location, e se você vai trabalhar num esquema de multiusuário, você pode, por exemplo, colocar dados comuns para todos esses usuários nesse mapset permanente. E aí todo mundo vai lá buscar, sei lá, as imagens de satélite, os modelos de terreno, alguma coisa que todo mundo vai usar. Mas esse é um caso um pouco especial. Eu admito que normalmente a gente trabalha meio que sozinho e aí, nesse caso, o mapset permanente fica vazio, né? A gente coloca as coisas no nosso mapset. E como é que isso se traduz no teu computador, na organização dos arquivos no teu computador? É isso aqui, ó. A gente sempre vai ter uma pasta ou um diretório, que é o nome próprio da pasta, que a gente chama de Graz Database ou GDBase. Então, o Graz Database é uma pasta lá que eu digo, olha, aqui dentro vão estar todos os meus projetos do Graz. Então, normalmente a gente põe isso num lugar que tem espaço, não põe isso lá naquele... se você tem um computador com SSD para o sistema e disco rígido grande para os arquivos, bota essa pasta lá onde você tem espaço, porque é ali que você vai juntar todos os teus arquivos, Por padrão a gente chama isso de Graz Data, mas pode chamar do nome que você quiser. Dentro dessa pasta Graz Data, você vai ter outras pastas. Cada pasta aqui dentro é uma location. Então, nesse exemplo aqui, olha, eu tenho uma location que chama Mundo, uma location que chama Hanover, uma location que chama Europa e uma location que chama ProvBZ. E dentro dessa location, então, você vai ter os mapsets. Cada uma delas vai ter aquele mapset escrito permanente em letras maiúsculas
e outros que eu criar. Então, por exemplo, nessa location Europa, não foi criado nenhum mapset. Só tem permanente, então ele não está mostrando aqui. Nessa location chamada mundo, foi criado um mapset chamado Europa. E o mapset aqui, então, é uma pasta dentro da pasta da location. Você tem uma pasta com pastas dentro. E dentro da pasta do mapset, você vai ter esse monte de pastas aqui, ó. Não essas, essas daqui. Que é o quê? É a estrutura interna de arquivos do GRASS. Veja, no QGIS da vida, no Arc da vida, você pega o teu arquivo e joga ele para dentro, arrasta para dentro do QGIS e ele abre. Então você tem seu shapefile, seu geopackage, seu geotiff, e você manda o QGIS abrir, ele vai lá na pasta onde o negócio está, lê o negócio, abre para você. Se for salvar, ele vai perguntar em qual pasta vai salvar, e coisas assim. No GRASS, não. O GRASS, ele pode trabalhar com dados externos, ele tem comandos para isso, para só ler um arquivo, por exemplo, e mostrar para você. Pode até trabalhar com bancos de dados que não estão no seu computador, que você acessa via internet. Mas, normalmente, quando você traz um arquivo para dentro do GRASS, você traz um shapefile, um geopackage, um geotiff, alguma coisa assim, você importa ele para dentro de verdade. Significa que ele vai ser convertido daquele formato original dele para um formato interno do GRASS. Um formato próprio do GRASS e só dele. E aí, nessa hora de converter, esse arquivo vai ser colocado em várias pastas aqui, subpastas do mapset. Então, tudo que é de um raster vai estar nessas pastas aqui verdinhas. Então, se ele é um raster de valores inteiros, por exemplo, o arquivo em si vai estar aqui na pasta cell. Se ele tem valores de ponto flutuante, valores decimais, o arquivo em si vai estar aqui na pasta fcell. E nessas outras você vai ter arquivos auxiliares, arquivos que mostram as categorias, arquivos que determinam a escala de cores e assim por diante. Então, todos os arquivos estão espalhados dentro dessas muitas subpastas do GRASS, mas, por estar em um formato próprio, a leitura é mais rápida, os comandos rodam mais rápido, as análises rodam mais rápido, porque é um formato já bem otimizado e os algoritmos deles são, claro, otimizados para ler aquele formato. Então, tudo roda um pouco mais rápido. Os vetores também, eles vão ser colocados em pastas diferentes, tá? Então, cada arquivo vetorial vai virar uma pasta dentro da pasta vetor, os bancos de dados vão estar dentro de uma outra pasta. Esse exemplo aqui é um pouquinho antigo, ele está usando o DBF como exemplo, mas hoje o padrão do GRASS é usar o SQLite como gerenciador de banco de dados. Então, você também tem uma diferença com relação aos arquivos vetoriais comuns, tipo shapefile, onde você pode ter no mesmo arquivo vetorial várias geometrias diferentes, vários layers diferentes dentro de um mesmo arquivo. Dentro de um mesmo vetor, você pode ter estrada e drenagem e ponto cotado de topografia, por exemplo. Tá? Tudo ligado ao seu banco de dados ali, dentro de um mesmo arquivo. Então é assim que isso fica no teu computador. São várias pastas dentro de uma pasta que representa o mapset, que está dentro de uma pasta que representa a location. Com isso, outra coisa acontece. Quando você fecha o QGIS lá, e não salvou o projeto, você tem que chamar os arquivos de volta quando você vai trabalhar. No GRASS, não. Uma vez que você trouxe o arquivo, que você importou ele para dentro do GRASS, ele está lá e pronto. Você não precisa importar de novo. Depois que você fecha o GRASS, quando você abre de novo, os arquivos continuam lá dentro, porque você não apagou os arquivos das pastas. Então eles continuam. Você vai mandar ele abrir de novo a mesma location, o mesmo mapset, iniciar uma sessão e seus arquivos estão lá. A única coisa que você vai ter que fazer é pendurar eles, chamar eles para o display naquela pilha de arquivos, mas os arquivos continuam lá. Da mesma maneira, toda vez que você roda um comando, roda uma análise que gera um arquivo novo, ele nunca vai perguntar para você onde salvar esse arquivo novo, ele só vai te perguntar o nome do arquivo, porque ele vai ser salvo dentro dessa estrutura de pastas e subpastas aqui. Então, rodou um comando, ele já gerou o arquivo e já salvou dentro dessas pastas. Você não precisa se preocupar onde ele está. É só mandar ele abrir e colocar no display. Tudo bem? Isso também faz com que as operações de renomear arquivos e deletar arquivos você tenha que fazer usando o comando próprio do GRASS. Ele tem lá o comando de renomear arquivos, que aí ele renomeia todos. A deletar ele apaga todos. Você não faz isso na mão, individualmente.
E aqui eu quero colocar rapidinho esse conceito, que eu admito, é um conceito que no começo ele é meio estranho, mas que quando a gente começar a mexer, principalmente com os dados tipo raster, vocês vão entender como ele funciona. E ele é um conceito bastante interessante, que só tem no GRASS, e que faz com que a gente possa fazer análises muito interessantes de uma maneira muito fácil, que é o conceito de region. A region, a região, ela define dentro do seu mapset, então você já iniciou a sessão do GRASS, escolheu qual location você vai trabalhar, ou seja, o sistema de coordenadas, o lugar, escolheu o mapset, ou seja, o lugarzinho específico ali dentro da location, e você já tem seus dados ali dentro, e a region vai definir qual é a área que você realmente está olhando e qual é a resolução espacial dessa área. O que é isso? Você pode pensar na region mais ou menos como o conceito que alguns outros programas têm de region of interest, ou area of interest, que é a área de interesse, a região de interesse. É quando você tem, sei lá, uma imagem, um arquivo raster maior, digamos, e você quer olhar só um pedacinho daquilo. Aí você define aquilo como a área de interesse. A region faz isso. Você pode ter um rasterzão gigante, tipo uma imagem de satélite inteira lá do Landsat, que pega 185 por 185 km, mas você quer olhar só um pedacinho dela. Então, em vez de rodar um comando que vai processar a imagem inteira, vai demorar, vai ser pesado, você fecha a region num pedacinho e roda esse comando. À medida que você fechou a region ali num lugarzinho, qualquer comando que você rodar que trabalhe com raster vai rodar só dentro daquela region. Ele vai ignorar o resto que está fora do mapa. Então isso faz com que você rode as coisas muito mais rápido. Você pode fazer testes. Você está testando algum algoritmo, você pode testar numa areazinha menor antes de rodar para uma área grande, que vai demorar. Aí você testa pequenininho, depois vai para a área maior. E você também pode mudar a resolução espacial da region. Então digamos que você tenha lá uma imagem Landsat que tem pixel de 28,5 metros, e isso é o que está definido. Aí você define uma outra region, que é uma areazinha dentro dela, e diz, não, mas agora eu quero que você trabalhe com pixel de 100 metros, ao invés de 28,5. O que o GRASS vai fazer? Ele vai, na hora, on the fly ali, definir a área que você delimitou para a region, colocar os pixels de 100 metros que você pediu, e ele vai pegar o ponto que estiver mais próximo do centro desse pixel novo e assumir como o novo pixel, entre aspas. E aí se você manda rodar algum programa, algum comando, ele vai rodar para aqueles pixels de 100 metros. Então você também pode testar, você pode fazer análises multiscala, mudando só o tamanho do pixel da region. É um negócio bem interessante. Agora, eu entendo que ele é um pouco fora do padrão, que essa é uma das coisas que só tem no GRASS, e que vai ficar muito mais simples quando a gente vê a coisa trabalhando, tá? Então aqui está o que é a definição, tá? Que você pode alterar o retângulo da region, pode alterar a resolução espacial, você faz isso da maneira que você quiser, e todas as análises que envolvem os mapas raster, então tudo que for de imagem de satélite, de modelo de terreno, de álgebra de mapa, de interpolação, o que for, vai rodar de acordo com a region ativa, aquela que você definiu. E essa region pode ser diferente do que você está vendo no display, então tem que prestar bastante atenção. Inclusive, quando eu dou o curso lá de QGIS, eu costumo falar para os alunos tatuarem aqui no braço, assim, ó, zoom to layer. Porque 90% dos problemas que a gente tem quando a pessoa começa a trabalhar com SIG é o zoom to layer que resolve, né? Rodou um negócio, meu mapa sumiu, desapareceu, perdi, estraguei, vai explodir, não sei. Não, zoom to layer. Dá um zoom to layer que ele volta para lá e você vê que está tudo bem, que você não fez nada de errado. Aqui no GRASS, a gente vai pegar o outro braço e tatuar g.region, que é o comando que faz as alterações na region, porque quase tudo que dá problema, não só de iniciantes, mas até usuários um pouco mais avançados, intermediários no GRASS, é esquecer de ver as definições da region e aí rodar um comando para uma área diferente de onde estão os seus dados ou alguma coisa assim. Então esse é um conceito bastante importante, mas que a gente vai ver na prática. Então eu vou deixar esse vídeo de introdução aqui, tá bom? Porque eu não quero que ele fique muito longo, é só para contar o que é o GRASS. E eu já vou preparar um outro, que é o início de tudo dentro do GRASS. Então como que a gente começa um projeto, como que a gente cria uma location, um mapset, e como que a gente importa um dado ali dentro. Um dado raster e um dado vetorial. Aí o segundo vídeo vai ser só isso também. Criar a location, criar o projeto,
importar um dado de cada tipo e pronto. E aí depois a gente começa a trabalhar um pouco mais com os dados, tá? A gente começa a ver como é que funciona a region e algumas operações em cima desses dados. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido interessante, que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre o GRASS, que é um programa muito, muito legal, muito, muito poderoso e que vale a pena conhecer. Lembra de ajudar a gente com a tua interação com o canal, né? O YouTube gosta muito do engajamento, então deixa o seu joinha. Gostei, não gostei? O YouTube gosta disso do mesmo jeito. Então diga se você gostou, diga se você não gostou. Comenta aí embaixo, que isso é bastante importante. Compartilhe o vídeo com outras pessoas. E antes de ir embora também, aproveita, segue a gente nas outras redes sociais. Lembra que a gente está sempre postando alguma coisa lá. E ainda agora no final eu vou deixar aí na tela alguns outros vídeos para você continuar seguindo. Então eu vou deixar a playlist do curso de QGIS lá e alguns outros vídeos de uma playlist que a gente está falando de publicações científicas. Aproveita, dá uma conferida lá. E a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.